quando entregamos nossa vida para Cristo, quando nos tornamos discípulos de Jesus, aonde quer que estejamos indo, Jesus está conosco. E é por isso que precisamos fazer discípulos. Se você é discípulo de Jesus, Jesus está com você em todos os momentos da sua vida. Ele está lá quando você abre seu olho, às vezes com baba na boca, com remela no olho, descabelado. Ele está lá esperando você acordar para desfrutar do lindo dia que Ele fez para você. E quando você fechar os olhos, na noite ao dormir, Ele está lá com você, preparando sonhos e visões para você. Porque Jesus não te abandona. Se você é um discípulo de Jesus. Se você está indo e fazendo discípulos. A ordem é indo. Enquanto vocês estiverem indo, preguem o Evangelho. Porque onde quer que vocês estejam, Deus se faz ali presente. E a ordem é, façam discípulos. Portanto, nesta aula de português, bateu o sinal. A ordem para o discípulo não é ide, porque ir, nós vamos a todos os lugares, todos os dias. A ordem não está no imperativo, está no gerúndio. E o texto está dizendo, o imperativo desta frase é o fazer discípulos e não o ir. Indo por todo mundo, façam discípulos. Mas isso nos levaria ao próximo ponto. Beleza, Wilson, comprei a ideia, eu acredito no que você está falando e amanhã eu vou estar todo vapor, indo e vou fazer discípulos. Mas como é que faz discípulo mesmo? Tudo bem, essa aula de português eu entendi, gerúndio, imperativo, mas como é que eu faço discípulos? É o que Jesus nos ensina na próxima parte do texto. Batizando-os. Como fazemos discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazemos discípulos quando criamos uma identificação entre a pessoa e Jesus. E é por isso que os discípulos são de Cristo e não nosso. Eu não tenho um único discípulo, eu demorei um pouquinho para aprender isso. Por muito tempo na minha vida eu quis discipular pessoas. Até faço, mas não se tornam meus discípulos. Se tornam discípulos de Jesus. Até porque eu acho que nenhum de vocês ouviram falando alguém sendo batizado em nome de Wilson. Quando nós levamos uma pessoa ao batismo, e vocês que vão se batizar, anotem isso, nós vamos ter um batismo em setembro, vocês que estão se batizando, anotem que vai cair na prova essa da aula de batismo. Quando nós conduzimos uma pessoa ao batismo, nós estamos formando discípulos, nós estamos falando para essa pessoa, olha, você precisa se batizar para criar uma identificação com Jesus. O batismo é um ato necessário para todo discípulo de Jesus, porque quando descemos as águas do batismo, nos identificamos com Cristo em sua morte, e da mesma maneira que Jesus morreu, o ato do batismo, ao descer nas águas, estamos nos identificando com Jesus na sua morte, dizendo para todas as testemunhas, morri para esse mundo. Quando saímos das águas do batismo, nos identificamos com Jesus em sua ressurreição. E assim como Jesus ressuscitou para uma nova vida, nós também ressuscitamos ao sair das águas para uma nova vida. Uma nova vida cheia de Deus. Por que precisamos nos batizar? Por que precisamos nos batizar? Para nos identificarmos com Jesus. Para sermos cada dia mais parecidos com Ele. Para sermos identificados como discípulos de Jesus. E é muito provável que algumas pessoas apenas tomaram um banho público, porque se você entra nas águas e sai do mesmo jeito, apenas molhado, você só tomou um banho público de roupa. Porque o batismo é um ato, é uma cerimônia de identificação daquele que se batiza com Cristo, daquele que diz, estou morrendo para esse mundo e ressurgindo para uma nova vida em Cristo. Quando conduzimos pessoas ao batismo, nós estamos fazendo discípulos para Cristo. Dizendo para essas pessoas, olha, vocês precisam criar uma identificação com Jesus. Essa é uma forma de fazer discípulos. Levar pessoas ao batismo, dizer para as pessoas a importância que existe delas se identificarem com Jesus. Essa é a primeira forma. A segunda ela é um pouquinho mais complexa, ela vai exigir um pouquinho mais de você. Que Jesus diz que fazemos discípulos não apenas batizando-os, como também ensinando-os a obedecer.
Nas palavras de Jesus, nós fazemos discípulos conduzindo essas pessoas até as águas do batismo, mas o processo de discipulado continua quando nós ensinamos as pessoas a obedecerem a tudo o que Jesus ordenou. Uma pergunta fácil para você. Como é que você vai ensinar alguém a obedecer se você não obedece? Como é que se ensina alguém a obedecer a algo que você não tem a disposição de obedecer? É mais ou menos que nem pelo menos meu pai fazia isso. Faço o que eu estou te falando, mas não faço o que eu estou fazendo. É totalmente incoerente. Queremos fazer discípulos, somos discípulos de Jesus, mas você vai ensinar o que para quem? Como se ensina a obedecer se não existe obediência na sua vida? Uma outra pergunta, essa é mais fácil. Como você vai ensinar alguém de algo que você não sabe? Fazer discípulos é levá-los ao batismo, mas fazer discípulos também é ensinar. É ensinar o quê? O que você tem para ensinar? Eu não tenho nada, então você não deve estar caminhando com Jesus. Porque é impossível caminhar com Jesus e não ter nada para ensinar. Pode ser que você não tenha a forma de ensinar, o jeito de falar. Mas se você caminha com Cristo é impossível que você não tenha nada para falar. Você não tenha nada para ensinar. Daquilo que Jesus é para você, daquilo que Ele fez na sua vida. Eu nunca conheci uma pessoa que caminha com Jesus e não tem nada para falar dele. Wilson, nunca conheci. Eu nunca conheci alguém que caminha com Jesus, que é discípulo de Jesus, mas não sabe ensinar nada sobre Jesus. Eu nunca conheci, pode ser que você conheça. Para mim é contraditório isso. Como é que eu digo que eu sou discípulo de Jesus e eu não sei ensinar nada sobre Jesus? E eu acho que este é o grande problema da igreja evangélica brasileira. Não apenas a igreja evangélica de Itatiba, mas da igreja evangélica brasileira, para não dizer mundial. Sofremos a carência de discípulos de Cristo. A maioria das pessoas que vêm às nossas igrejas são telespectadores. Como se estivéssemos numa plateia de pessoas que estão assistindo a um culto. A maioria das pessoas que vêm nas nossas igrejas domingo após domingo não são discípulos de Jesus. Talvez gostem de Jesus, talvez o admirem, mas discípulo, mudança de vida, fazer outros discípulos, não, isso não é para mim. Eu não tenho vocação para isso. Esse é o problema que nós enfrentamos nas nossas igrejas, porque nós não temos mais discípulos de Jesus, nós temos admiradores. Pessoas que têm a expectativa de respingar alguma bênção. Pessoas que têm a expectativa de que vir para a igreja gere algum tipo de campo de força espiritual, cósmico, que não vai deixar atingir nada. Sofremos com a ausência de discípulos. Sofremos dias em que temos carência de discípulos. E você sabe por quê nós temos carência de discípulos? Porque a maioria das pessoas está muito mais preocupada com as suas vidas do que com o reino de Deus. Porque a maioria das pessoas, a prioridade de suas vidas é suas vidas e não o reino de Deus. E é por isso que nós temos tanta carência de discípulos. A grande comissão, o texto de Mateus 18, 28, 19 a 20, a ordem de Jesus para os seus discípulos, naquele texto nós temos 3 imperativos. Um gerúndio e 3 imperativos. O gerúndio, indo. E os imperativos, façam discípulos, batizem e ensinem. Nós temos um mandamento. Cada discípulo de Jesus tem um mandamento de fazer discípulos, batizar e ensinar. E aí eu te falo assim, se você não está fazendo um discípulo de Cristo, se hoje, nesta noite, nesta semana, se durante toda a sua vida você não fez um único discípulo para Cristo, eu só vejo 2 possibilidades possíveis. Ou você não é discípulo de Cristo, porque se você não é discípulo de Cristo, como você vai fazer discípulo para Cristo? Se você nunca fez um discípulo para Cristo, pode ser
que é porque você não seja discípulo de Cristo. Ou você até é, mas está vivendo uma desobediência desgraçada. Desgraçada mesmo porque está tirando a graça da vida. Desgraçada. Você poderia me dizer nessa noite se você é um discípulo de Cristo? Você é um discípulo de Cristo? Só me responda então quem é o seu discípulo. Quem você discipulou? Quem você tem discipulado? Para os seus discípulos, e apenas para os seus discípulos, Jesus deixou uma promessa. Ele disse assim: enquanto nós estamos indo e fazendo discípulos, batizando, ensinando, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós gostamos demais dessa promessa, né? Como é gostoso ver essa promessa, e nós nos apropriamos dessa promessa. Ai, Jesus está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Detalhe, essa promessa é feita para discípulos. Ela não é para qualquer um. Não tire um texto do seu contexto. É uma promessa, sim, mas para os discípulos de Jesus. Jesus está falando, enquanto vocês estão indo, fazendo discípulos, batizando e ensinando, eu estou com vocês. É promessa para discípulo. É promessa para quem está fazendo discípulo. É promessa para quem está batizando. É promessa para quem está ensinando. Não para quem está vivendo às margens da vida com Deus. A grande comissão, ela não é realizada pelo ID, mas pelo indo. Pela nossa vida, todos os dias. Por onde quer que nós estejamos indo nesta vida, nós devemos fazer discípulos. E preparando a mensagem eu fiquei pensando, a verdade é que a gente faz discípulo a todo momento. Talvez não discípulos de Cristo, mas fazemos discípulo a todo momento. Nós fazemos discípulos com cada uma de nossas palavras, com cada uma de nossas atitudes, com nossos gestos, com nossas ações. Tudo o que fazemos em vida gera um discípulo. Eu não sei se de Cristo, mas gera um discípulo. Não dá tempo para a gente falar nessa noite. Talvez numa outra pregação a gente vai precisar falar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Mas grave esta frase. O Evangelho que as pessoas ouvirão da sua boca não vai ser... Perdão. O Evangelho que as pessoas ouvirão da sua vida não vai sair da sua boca. Vai sair de suas atitudes. Eu vou repetir. O Evangelho que você pregará não será com palavras, será com ações, será com atitudes, será com decisões. Este é o Evangelho que você pregará. Precisamos sair daqui nessa noite e pensar se estamos fazendo discípulos de Cristo e para Cristo, ou se as nossas ações, atitudes e palavras estão fazendo outro tipo de discípulos, pessoas que estamos levando para a perdição, como um cego que guia outro cego. Eu quero te mostrar para você, para encerrar essa mensagem, um vídeo muito curto sobre fazer discípulos, para a gente poder entender um pouquinho melhor esse indo.